Olá, muito boa noite. Aqui é o professor Elton. Com alegria venho acolhê-los em mais uma live, a live do segundo dia da nossa jornada Estudante Virtuoso. Hoje com o tema autoconhecimento, um grande auxílio para a vida de estudos. Isso mesmo. Nós temos essa possibilidade de nos conhecermos. Essa é a nossa tarefa que vai levar a nossa vida toda. O autoconhecimento para nós melhor convivermos com as pessoas, melhor nos relacionarmos com Deus e também buscarmos uma vida de estudos. A partir do momento que nós conhecemos a nós mesmos, as nossas debilidades, as dificuldades que precisamos trabalhar, mas também as nossas potencialidades, as facilidades que talvez você tenha para aprender determinado assunto e você pode trabalhar cada vez mais ao seu favor para que a sua vida de estudo seja potencializada. O autoconhecimento é fundamental. Eu quero trazer já nesse início aqui para vocês uma novidade. Aqueles que acompanharem essa live até o final e se manifestarem aqui dizendo, olha, eu sou do grupo Estudante Virtuoso, da Jornada do Estudante Virtuoso do Telegram do professor Elton, ao final dessa live, uma live que é muito breve, nós faremos aí mais ou menos uns 30 minutos, ao final da live vai receber um e-book, uma surpresa, não vou falar aqui sobre o que é, mas eu vou postar no grupo do Telegram. Então se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, dessa comunidade fraterna, de estudantes que buscam a virtude, ali no meu link da bio você pode se inscrever de graça no Telegram ali para participar, para receber conteúdos diários, inclusive esse bônus, esse e-book, esse material preparado com muito carinho para você. Mas tem que se manifestar aqui dizendo, eu sou estudante da jornada, estudante virtuoso. Estou lá, estou no canal do professor Elton no Telegram. Se manifesta aqui e nós, com muita alegria, daremos a você um e-book. Eu quero trazer para vocês aqui, desde já, uma história, duas figuras muito importantes. Uma da tradição judaico-cristã, da Sagrada Escritura, outra fictícia, da tradição literária, da tragédia shakespeariana. Vou trazer aqui para nós o rei Davi e o rei Lear, dois reis, para que nós tenhamos aí a figura dos dois e o que eles podem nos ensinar, né, nessa noite, afinal de contas, professor Elton. O rei Davi, uma passagem muito conhecida, lá no livro dos reis, vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui, vai dizer que, aproximando-se o fim do rei Davi, em 1 Reis, no capítulo 2, ele deu ao seu filho Salomão as últimas instruções. Imagine você como pai, já numa idade avançada, já no fim da sua vida, mirando já, portanto, o seu destino final. Toda a sua vida passando pelos seus olhos ali, fazendo como que um filme, você relembrando seus atos, fazendo aquele exame de consciência final. E o rei, ele tomado de todas essas preocupações que são próprias de um pai, ele olha para o seu filho Salomão, um jovenzinho ainda, e ele dá uma ordem para o seu filho Salomão. Essa ordem é: seja corajoso, porta-te como homem. Seja corajoso, porta-te como homem. Em outras palavras, ele estava dizendo, ali ele poderia ensinar muitas coisas, poderia dar conselhos aqui de como reinar, de como não cair nos mesmos erros que ele caiu. Ele poderia ficar ali fazendo um discurso até longo, mas ele vai falar essa frase célebre na Sagrada Escritura: ser corajoso, porta-te como homem. E por que essa frase é tão importante para a nossa reflexão de hoje? Porque a maioria das pessoas hoje, não só homens, mas mulheres, não querem amadurecer.
pouco se conhecem, portanto, pouco conseguem amadurecer. A falta de autoconhecimento vai nos deixando cada vez mais mimados, cada vez menos capazes de alcançarmos a maturidade humana e espiritual necessárias para o nosso crescimento, não só um crescimento físico, mas também um crescimento intelectivo, um crescimento espiritual, para que nós tenhamos condições aí de alcançar esse cume da montanha que eu falava ontem. Nós precisamos do autoconhecimento e para isso precisamos de maturidade. Mas a maturidade, ela não está diretamente atrelada, condicionada à sua idade cronológica. Você pode ser muito jovenzinho e ser maduro. Mas você pode ser também já um pai de família, uma pessoa com uma idade avançada e ser extremamente imaturo. E aqui o rei Davi, quando ele olha para Salomão, ele está dizendo: coragem, seja homem, seja uma pessoa madura, seja uma pessoa viril, seja uma pessoa dona de si, que se conhece. Em outras palavras, ele está educando. E a palavra educar, eu já quero saudar aqui minha mãe que está conosco, também a minha comadre Lili. Muito obrigado pela presença de vocês, que é muito importante para mim. A palavra educar, em latim educare, ela significa isso, instruir. Então, quando nós nos colocamos como professores, como pais, como amigos, como pessoas mais velhas, seja essa paternidade biológica, ou uma paternidade, uma maternidade espiritual, como pessoas maduras que nós precisamos ser, nós precisamos o tempo todo da autoeducação. O Diogo já está aqui conosco, seja bem-vindo. Nós precisamos buscar essa autoeducação, para que nós possamos também ajudar as pessoas a se instruir, ajudar as pessoas a criar em si a capacidade de olhar para elas mesmas e se descobrirem capazes de dar passos maduros. E o autoconhecimento, ele nos coloca para fora. Ex ducere, educar, ex ducere. Esse ex significa, esse prefixo ex significa para fora. Ducere, conduzir, guiar, ou seja, conduzir para fora de si mesmo. Nós precisamos conduzir os nossos alunos, conduzir os nossos filhos para fora deles mesmos, neste movimento de sair do seu próprio umbigo, esse movimento de sair da autorreferência, aquela pessoa vitimista, aquela pessoa que fica olhando para as suas circunstâncias e pensa: poxa vida, eu queria estudar, Elton, mas eu não tenho condições de comprar nenhum curso, eu não tenho condições de comprar livros, eu não tenho condições de fazer aquela pós-graduação, de fazer aquela graduação tão sonhada. Pare de ter essa autorreferência, de olhar para o seu próprio umbigo, mirando apenas essas dificuldades. Isso é próprio de uma pessoa imatura. Tem um filósofo espanhol que eu gosto muito, que ele escreveu esse belíssimo livro aqui. Na live de hoje eu vou fazer indicações de leituras, tá? Chamado Meditações do Quixote, chamado José Ortega y Gasset. Ele vai dizer algo maravilhoso. O Vinícius já está aqui conosco, o Diogo, minha esposa amada aqui também. Ele vai dizer: eu sou eu, uma frase célebre dele, eu sou eu e minhas circunstâncias. Olha que bonito. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não as salvo, se eu não salvo as minhas circunstâncias, não salvo a mim mesmo. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Quem é você? Essa pergunta tão clássica, uma pergunta existencial. Quem é você? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Quais são as suas circunstâncias hoje? Você está desempregado? Você está tendo uma crise, passando por uma crise existencial, uma crise matrimonial, uma crise vocacional? Estamos no mês das vocações. Quem é você? José Ortega y Gasset vai dizer, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias.
Não tem como eu ser o outro. Não tem como eu olhar para a vida de uma outra pessoa e desejar ter a vida dela. Eu preciso, como homem maduro, você como mulher, como homem maduro, olhar para si mesmos no movimento de autoconhecimento, portanto, olhar para dentro de si, esse movimento de olhar para dentro de si, e dentro das circunstâncias em que nós estamos, conseguimos transcender, conseguimos superar as dificuldades. O padre Sertilanges, que é esse autor aqui, tomista, intelectual maravilhoso, que eu tenho usado durante a preparação para essa jornada do estudante virtuoso, o pessoal que me segue ali, que me acompanha ali na jornada do estudante virtuoso, no meu Telegram, sabe o quanto eu menciono esse autor aqui. Eu quero, diante dessas circunstâncias, ler aqui uma reflexão dele. Ele vai dizer o seguinte: há quem também desanime, se tem tudo contra si, que preserve a si mesmo. Olha que interessante. A pessoa tem todas as circunstâncias contra si. Preserve a si mesmo. Ele vai dizer: nas montanhas só tensionamos os músculos nas passagens difíceis. As sendas planas deixam-nos relaxados e a frouxidão desatenta logo se mostra funesta. O caminho para nós estudantes é um caminho ascético, é uma subida. Nós miramos o cume da montanha, onde está a verdade, a beleza e a bondade que se revela a cada um de nós. Alguns homens e mulheres que nós temos citado aqui já chegaram no cume da montanha. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, essa grande intelectual do século XVI, essa mulher maravilhosa, essa mística da igreja, santa e doutora, ela vai dizer algo extraordinário que eu quero tomar com vocês aqui. Olha, ela vai dizer a respeito do autoconhecimento. Ela vai dizer: é loucura, é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem antes entrarmos em nós mesmos. É desatino buscar o céu, buscar contemplar o alto da montanha sem antes entrar em si mesmo, sem conhecer do que nós somos feitos, quais são as nossas fragilidades, as nossas misérias, os nossos limites precisam ser conhecidos para que nós tenhamos condições de superá-los. São Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios: hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Nós ainda não temos condições dessa visão plena de quem nós somos. Nós ainda vemos de maneira turva, confusa. Eu não tenho condições de olhar para mim mesmo e saber quem de fato eu sou. Por isso que muitas vezes o nosso movimento é demonstrar para as pessoas e para nós mesmos sermos pessoas que nós não somos. E São Paulo, que é esse gigante intelectual, ele vai dizer em Gálatas que aquele que pensa ser o que não é, engana-se a si mesmo. Aquele que pensa ser aquilo que não é, vive esse auto-engano. Nós precisamos do autoconhecimento para que a partir deste olhar para as nossas circunstâncias, nós possamos sair desta autorreferência, parar de olhar para o nosso próprio umbigo, para as nossas dificuldades e transcendermos e subirmos a montanha do conhecimento. Para de olhar para os livros que você não tem, para a falta de grana, para de olhar para as dificuldades e dar passos de superação. O padre, ele continua dizendo o seguinte: o resto sempre se arranja. Livros há em qualquer lugar e pouquíssimos são necessários. O que vale mais do que tudo é o querer. Olha que lindo isso. Um querer profundo. Querer ser alguém. Chegar a algum lugar. Ser já pelo desejo. Esse alguém qualificado pelo seu ideal. Mais importante do que as condições ideais.
Nós muitas vezes condicionamos o nosso passo à vida de estudos à situação, à condição ideal. Quando eu passar naquele exame público, naquele concurso público, daí sim, nós condicionamos num futuro que pode ser que não aconteça. Desculpe eu falar para você aqui, talvez você esteja vivendo tão profundamente essa autorreferência, olhando tanto para o seu próprio umbigo, que você não é capaz de viver o presente, porque está condicionado a um futuro que pode ser que não aconteça. O que você pode, hoje, com as suas circunstâncias, assim como o Ortega y Gasset nos falou aqui em Meditações do Quixote, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Qual que é a sua realidade hoje? A sua realidade hoje é essa? Trabalhe a partir da sua realidade. E assim, nesse movimento de autoconhecimento, nós seremos capazes também da autotranscendência, de superarmos os nossos limites. Eu quero já cumprimentar aqui o Fábio Castro. Beijo no coração do meu irmão. A Cidinha, minha querida comadre, Moara também, minha irmã de comunidade querida, sejam muito bem-vindos. Nós precisamos dessa maturidade para que nós saiamos da condição de parecer ser, para sermos de fato. Senão nós simplesmente viveremos aqui uma autoimagem idealizada por nós mesmos ou que as pessoas têm sobre nós. Talvez a pessoa vai olhar para você e falar, poxa vida, olha, ele tem uma cara de inteligente, ele tem assim uma postura intelectual, parece uma pessoa que reza. Essa é a imagem que o outro tem de si mesmo. Talvez você tenha também uma imagem sobre você, a seu respeito, que seja também distante da sua realidade. O importante é que nós, a partir do autoconhecimento, nós possamos dar passo para de fato sermos essas pessoas. Não apenas buscarmos a aparência, senão nós viveremos de afetação. Nós viveremos de enfeites. Eu compro muitos livros, eu faço muitos cursos, eu sei citar muitos autores, eu vou vivendo dessas afetações, dessas aparências. Eu já cumprimento aqui a minha comadre querida Nilzete, que está nos acompanhando. Nós precisamos transcender, precisamos sair desse olhar autorreferente, esse olhar para o próprio umbigo, para termos condições de galgar essa montanha da vida de estudos, essa montanha da verdade, essa montanha que revela para nós a beleza e a bondade. Nós conversávamos durante a preparação, lá no grupo do Telegram, durante a preparação para esta jornada, sobre a beleza. Essa beleza, ela se manifesta através das obras literárias, através de todas as expressões artísticas, mas como eu sou da área da literatura, eu citarei aqui algumas obras literárias. Eu quero comecei falando a respeito da tradição judaico-cristã, na pessoa ali do rei Davi. Eu quero falar agora de outro rei, que é o rei Lear, essa obra de Shakespeare, a tragédia shakespeariana. O rei Lear, ele tinha, diferente do rei Davi, que tinha ali o filho Salomão, apenas aquele conselho final para Salomão, que é ser corajoso, torna-te homem, seja maduro. Aqui o rei Lear, no fim da sua vida, ele vai olhar para suas 3 filhas e olha que interessante, uma figura diferente. Ele vai olhar para as 3 filhas ali e ele vai dividir o seu reino em 3 partes. Ele tem 3 filhas, Regan, Goneril e Cordélia. Cordélia era a sua filha predileta, a filha do coração. Então ele separa o seu reino em 3 partes e a parte mais bela do seu reino ele destina para Cordélia. Mas tem uma condição, olha que visão imatura deste rei que já estava em idade avançada. Lembram do que eu falei no início? Que a maturidade ela não é condicionada à nossa idade cronológica. O rei ele já era velho, mas era imaturo. Era uma pessoa que não se conhecia. Então era imatura. E ele vai dividir o seu reino em 3 partes. Mas a condição para que as suas filhas recebam a herança era numa cerimônia para todo o reino elogiar o próprio pai publicamente.
Então ele faz uma cerimônia, chama todos os súditos, chama lá Regan, Goneril e Cordelia. E ele fala, olha, eu vou dividir o meu reino com vocês, mas eu quero que vocês me elogiem. Ele se prepara lá para os elogios e a primeira filha começa a rasgar elogios para o pai. Imagina só, ela estava ali recebendo uma herança, um reino, poder, status, ela estava recebendo ali coisas maravilhosas. Ela começa a rasgar elogios de maneira hiperbólica, aquele exagero. Meu pai é extraordinário, é o maior pai do universo. Começa a falar, meu pai é bonito, começa a falar coisas extremamente exageradas sobre o pai. O pai vaidoso e imaturo começa a ter o seu ego massageado. A segunda filha, Goneril, começa a falar mais exageradamente ainda. Olha para aquilo que a primeira filha falou e falou, olha, meu pai é tudo isso e mais um pouco, e começa a rasgar elogios. Mas a terceira filha era a que ele mais gostava, era aquela filha que de fato ele esperava algum elogio, mas era também a única filha sincera. Ela vai olhar para o pai e vai dizer, olha pai, eu não vou fazer como as minhas irmãs, o senhor sabe o sentimento que eu tenho pelo senhor. Então eu não vou falar que o senhor é o homem mais extraordinário do universo. Não, que eu só amarei o Senhor na minha vida, não, eu não vou falar essas coisas. O Senhor sabe sobre mim, sabe sobre o que eu sinto. E ela se limita ao silêncio, à sua sinceridade. E o pai, vaidoso e imaturo, diante da recusa dos elogios da sua filha Cordelia, ele vai repudiá-la. Ele vai dizer, a partir de hoje não és mais a minha filha. E ali existiam alguns príncipes, alguns reis que queriam se casar com Cordelia. Imediatamente diante do repúdio do rei Lear, aqueles reis, aqueles príncipes, eles vão voltar atrás e falar assim, agora ela não tem nem um dote mais, ela não tem nem realeza, mas eu não quero mais me casar com Cordelia. Mas o rei da França, ele vai dizer algo extraordinário. Ele vai olhar para ela e falar assim, olha, mesmo ela não tendo dote, ela tem as virtudes necessárias. A sua postura, Cordelia é o próprio dote. Eu me caso com Cordelia. Então, diante dessa história toda, em que um rei imaturo, vaidoso, ele vai repudiar a própria filha, como que nós temos condições de ter autoconhecimento através da literatura? Quando nós lemos uma obra como essa, nós devemos nos perguntar, se eu fosse o rei, qual seria a minha postura? Ou se eu fosse a Cordelia, será que eu elogiaria o meu pai, que está me pedindo elogios, na condição de me dar um reino, a parte mais bonita do reino? Ou será que eu seria como as outras duas filhas, iria rasgar elogios? Então essa pergunta se faz necessária para que nós tenhamos condições de reflexão, de refletir. Hoje na caixinha, nos stories, me perguntaram isso. Eu coloquei uma pergunta a respeito de autoconhecimento e me colocaram ali, olha, todas as vezes que eu leio, eu sempre consigo refletir. E é essa a ideia da literatura, principalmente da alta literatura. Nós precisamos olhar para esses personagens e nos perguntarmos, qual seria a minha postura no lugar daquele personagem? Será que eu seria também tão vaidoso quanto o rei Lear? Ou será que eu seria tão sincero quanto Cordelia? Olha que interessante aqui, ó. Deixa eu fazer a leitura da própria obra. Para frente, depois de todo esse acontecimento que eu narrei para vocês, as duas filhas que ficaram ali com as partes do reino, inclusive com a parte da irmã que foi repudiada, vão falar mal do próprio pai. Olha que interessante. Brigaram ali com o pai, falando, olha, nosso pai está louco, repudiou nossa própria irmã, sua própria filha. E vai dizer aqui, olha, veja só como é caprichosa a sua velhice. Não é pouco o que temos observado quanto a isso. Sempre amou mais a nossa irmã. Estão falando do pai aqui. E com o pouco critério que ele agora a repudia, fica mais do que patente. São as fraquezas da idade. Regan vai responder aqui a Goneril, que fez o comentário. São as fraquezas da idade. Porém, ele sempre se conheceu muito
pouco. Está falando aqui que ele não tinha autoconhecimento. Olha que interessante. Quer dizer que ele era imaturo, ele era vaidoso, ele repudiou a própria filha porque não tinha autoconhecimento. As próprias filhas reconheceram isso, mesmo sendo um velho, um homem que era para estar já numa idade de sabedoria, vendendo sabedoria, doando sabedoria. Ele era um homem extremamente imaturo porque não tinha autoconhecimento. As filhas vão reconhecer isso. E mais para frente vai ter uma frase maravilhosa que é do bobo da corte. Porque o bobo da corte, não sei se vocês sabiam isso, mas naquele período do medievo, onde tinham ali os reinados, o bobo da corte era o único que tinha direito de falar a verdade. Ele falava aquilo que ele pensava de maneira ali irônica, com as brincadeiras próprias de um bobo da corte. Ele falava aquilo que ele pensava. Então ele era como que a consciência do rei. O tempo todo ele vai falar algumas coisas ali que vai fazer com que o rei pense nas suas atitudes. E no final aqui ele vai dizer algo maravilhoso. Ele diz assim para o rei. Eu quero ler para vocês na íntegra. Ele vai dizer: tu não deverias ter ficado velho antes de ficar sábio. Tu não deverias ter ficado velho antes de ter ficado sábio. Nós corremos esse risco, meus amigos. Se nós não amadurecermos hoje, a partir do autoconhecimento, nós corremos o risco de envelhecermos, o tempo vai passando, a vida é breve, nós vamos envelhecendo sem a sabedoria necessária, sem as virtudes necessárias. Então de nada vale uma vida de estudos, uma vida de conhecimento intelectual, sem uma vida de virtudes. Nós ficamos mancos, porque nós precisamos o tempo todo, o Telzinho está conversando aqui no fundo, o tempo todo buscar, através dessas virtudes, potencializar a nossa inteligência, para que nós possamos ter uma vida cada vez mais moralmente mais reta. Uma outra obra que eu quero indicar para vocês é A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Uma obra do século XIX, uma novela russa, onde vai falar do fim último da vida. Para que nós não tenhamos nenhum perigo de cair no vazio existencial, nós precisamos educar a nossa imaginação com obras que falem para nós de valores, por mais que os personagens não sejam virtuosos. Por exemplo, Ivan Ilitch, nós sabemos que ele morre logo no começo da obra. A primeira página do livro vai falar ali já do seu funeral. Não estou dando spoiler não, mas dá para saber, né, que ele morreu. A morte de Ivan Ilitch, então não é spoiler. E vai falar ali que ele era um homem que buscou apenas os bens terrenos. Um homem imaturo, um homem que não valorizava a família, um homem que passava mais tempo trabalhando, que passava mais tempo gastando com prazeres, com as suas paixões mais baixas do que com as virtudes. E no fim da sua vida, ele vai ser assistido apenas por um empregado. Ele vai ter uma vida miserável, uma vida sem as oportunidades de transcendência que todos nós precisamos aproveitar durante a nossa vida. Que homens e mulheres que se conhecem, que têm o seu imaginário através da literatura, através das leituras, de uma vida de estudos, têm o seu imaginário ali bem educado, para que nós possamos olhar para aquela determinada situação e pensar: poxa, eu não posso viver assim. Por que a literatura é importante? Para que nós tenhamos condições de dar nome àquilo que nós vivemos. A nossa vida, ela não abarca todas as situações. Por exemplo, nós não viveremos, provavelmente nós não viveremos essa situação de um reino, né? De entrarmos na herança de um reino aqui, terreno. Mas nós somos filhos de um rei do céu e da terra. E a nossa herança é a nossa vida. São os talentos que nós recebemos. Nós podemos olhar por esse prisma e pensarmos: será que nós estamos de fato tendo uma relação sincera com este Pai
que é o nosso Pai do céu, que é este Rei do céu e da terra? Será que nós temos tido essa relação apenas interesseira como as duas filhas mais velhas, ou estamos tendo uma relação virtuosa, sincera, como a da Cordélia? Então a literatura, ela vai abarcar através do nosso imaginário todas essas situações e vai nos dar condições de viver a realidade de maneira madura. Por isso que é importante lermos os contos, lermos os romances, principalmente os clássicos da literatura, que tem essas duas características que tanto eu bato na tecla, que são atemporais e que são transcendentes, que fazem com que nós saiamos de uma leitura como essa melhores do que somos. É impossível você ler uma tragédia shakespeariana, por exemplo, como Otelo, o Mouro, onde há um personagem ali como Iago, que é um personagem luciferino, terrível. Um dos personagens mais terríveis da obra de Shakespeare. Iago, ele vai olhar para Otelo com inveja, porque Otelo é um mouro que está ali apaixonado por uma bela mulher, se casa com essa mulher, é um homem com uma patente mais alta do que Iago, então Iago começa com maledicência, começa a incutir no coração de Otelo os ciúmes, porque ele era invejoso. Ele não vai fazer o mal diretamente, mas através dessa maledicência, dessa maldade, ele vai colocar os ciúmes doentio no coração de Otelo, e Otelo vai ali estrangular a própria esposa ao final. E eu não vou dar detalhes para que você leia Otelo de Shakespeare, mas Elton, o que isso tem a ver com a minha vida? Quantas e quantas vezes nós somos tentados no nosso dia a falar mal de alguém, a julgarmos uma pessoa, ou quantas vezes nós temos inveja de alguém, um sentimento tão vergonhoso que nós não gostamos de falar. Nós até gostamos de falar que a gente tem uma preguicinha, né? Que a gente tem, né? Que a gente é guloso, a gente até brinca com isso. Mas ninguém gosta de revelar que é invejoso, que olha para a vida de outra pessoa e não quer chegar lá onde a pessoa chegou. Quer que a outra pessoa não tenha, quer que a outra pessoa seja destruída. Esses sentimentos diabólicos que dividem o ser humano, eles estão cheios desses sentimentos na literatura. E através da educação do nosso imaginário, lendo obras como essas, nós somos capazes de refletir. Somos capazes de fazer um exame de consciência profundo e pensar: será que eu teria a mesma atitude de Otelo? Será que eu cederia à desconfiança, à maledicência, à falácia de que alguém fez alguma coisa que eu não tenho certeza se fez ou não, e eu vou ser arrastado aí por essa fofoca? Então nós precisamos, através da nossa leitura, termos essa capacidade reflexiva para transcendermos. Eu quero convidar você desde o início, eu falei, agora vou contar qual que vai ser a nossa surpresa. Desde o início da live eu falei que aqueles que participassem dessa live e se manifestassem dizendo: olha, eu já estou lá no canal do Telegram do Professor Elton, eu já estou participando da jornada do estudante virtuoso, ganharia um bônus, ganharia um prêmio que eu fiz assim com todo carinho para vocês. É um e-book que eu vou postar, esse e-book lá no canal do Telegram. Então, se você ainda não participa do meu canal no Telegram, Jornada do Estudante Virtuoso, entra lá no link da bio para você receber este e-book. Quero agradecer você que esteve conosco. Amanhã é o último dia da nossa jornada. Não perca, convide mais pessoas para estarem conosco, que amanhã, ao final, vai ter uma surpresa. Eu vou ali, se é surpresa, não vou nem contar o que eu vou fazer, né, gente? Mas vai ser muito bacana. Se eu fosse você, eu não perdia. Então, um abraço a todos. Muito obrigado pela participação. Estou vendo aqui que a Anice esteve conosco. Quero aproveitar e mandar um abração para minha família lá de Belo Horizonte. Estou vendo que a minha comadre está aqui comigo. Dona Edi, seu Deus Dete, o Clebinho, todo mundo lá, a Rayane, o Hudson,
meu compadre querido Fabrício, as crianças, o Diogo Luz esteve aqui conosco, a Lili, minha mãe. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Se Deus quiser, entrem no link da bio para não perderem a surpresa.